Oitavo volume da obra. A água transformada em seres. O mundo é formado pela água. Se não houvesse água, não havia micróbios, nem seres. O que é a matéria? É água. Água é matéria. Matéria é água. Porque é água transformada em seres. Então, matéria é água. E assim, tudo se originou da água. Tudo foi feito de água, e todos os feitos são água transformada em seres. A água se transformando em seres. E por isso tudo se derrete, tudo se acaba, tudo vira água, começa da água e acaba em água. Portanto, a água é o fator genital da matéria. Gerou a matéria. A matéria, como água sendo, não passa de seres líquidos, seres gerados e formados e feitos do líquido. Este líquido se transformando em uma infinidade de seres, e esses seres em multiplicações de uma infinidade de seres, sendo instrumentos e aparelhos de reproduções, e cada qual reproduzindo a sua espécie, e cada um a sua espécie. Então, vejam e saibam que tudo é água. O mundo é formado pela água. Se não houvesse a água, não haveria micróbios, e não havendo micróbios e vírus, não havia seres. Porque tudo começa pelo micróbio feito pela água. Então, a água é um dos geradores, criadores e distribuidores. Começa da água, forma-se em um tudo aparente feito da água, e volta a ser aquilo que começou. Começou de quê? De água. Por isso, tudo se derrete. Então, entrando a água como um conjunto da formação da bicharada, coadjuvada pelo fluido que está dentro do calor. Dentro deste calor, existe uma infinidade de fluidos, todos diferentes uns dos outros, por se tratar de uma deformação em degeneração, uma deformação em multiplicações de degenerações. Então, o fluido é de que dá a substância para a formação do micróbio da água, tendo o fluido frio e o fluido quente, os elementos do frio, do gelo, e os elementos do quente, do calor. Então, entra o fluido em ação, dando a formação dos vírus, dos micróbios, dos germes, para a formação deste ou daquele corpo, deste ou daquele ser. E assim, são todos os seres gerados e formados e criados pela parte vital da vida, que é a água, e por isso ninguém passa sem ela. Então, formando-se esse conjunto elétrico e magnético, sendo a água o fator máximo do magnético, porque se não existisse a água, não existiam seres, sendo o fluido da água a causa da ação magnética, chocando-se com o fluido do Sol e formando então uma combustão elétrica e magnética pela força desses dois polos em conjunto, que faz com que gere destes dois polos a parte elétrica e magnética. Eis a razão do mundo ser um conjunto fluídico elétrico e magnético, pela junção da espécie do calor que faz com que haja o fogo invisível, que é a eletricidade. Então, torna-se o mundo um conjunto fluídico elétrico e magnético, por esta ação natural da deformação, exercer esta atração de influências elétrica e magnética em todo o conjunto formal dessa natureza deformada. Então, tudo é gerado da eletricidade, desse conjunto elétrico e magnético. E assim, a eletricidade é a válvula de formação e de todos os seres desse conjunto, dessa natureza fluídica, elétrica e magnética. Fluídica, sim, porque ninguém vê a eletricidade, e sim, sentem-na. E dessa forma, se tornando o ser humano um aparelho astrológico,
por ser formado desse conjunto fluídico, elétrico e magnético, sendo o ser humano um motor elétrico e magnético, recebendo e transmitindo cargas elétricas e magnéticas, fluidos elétricos e magnéticos. Então, este motor, que é o aparelho elétrico e magnético, tendo por natureza a faculdade de se comunicar com todos os seres invisíveis desse conjunto fluídico, elétrico e magnético, e fora desse conjunto. Está aí o porquê de ser um aparelho racional, se comunicando através do verdadeiro natural, que é o fluido racional, a luz racional do seu verdadeiro mundo de origem, por todos serem aparelhos elétricos e magnéticos, dessa formação, desse conjunto, formados por esse conjunto fluídico, elétrico e magnético. E de forma que, por ser um aparelho nestas condições, é que não para de pensar. Vive pensando sempre, variando sempre. O pensamento mau é transmitido por influências magnéticas e o pensamento bom transmitido por influências elétricas. O pensamento condutor, equilibrador, transmitido de outras paragens, de outros mundos, a planície racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. Então, por todos serem aparelho elétrico e magnético, por serem formados por esta natureza, é que todos tinham, com o chegar do tempo, de encontrar a imunização racional em si mesmo, de encontrar naturalmente o seu verdadeiro mundo de origem, como agora encontraram o mundo racional, a planície racional, o mundo verdadeiro do animal racional, de onde todos vieram e para onde retornarão. Tinha que chegar este dia de todos saberem o porquê que assim são, e o porquê que o mundo assim é, e o porquê da situação de todos assim ser, e o porquê desconheciam a sua origem. E hoje, conhecendo e sabendo tão naturalmente, por meio do fluido racional. O fluido racional é a luz racional, mas, para melhor interpretação, trata-se de fluido racional. E assim, hoje, todos chegando à conclusão do ser real, de saberem o porquê que assim são, e o porquê desse desespero de todos, dessa aflição de todos viverem sem saber o porquê que estavam vivendo assim, dessa maneira, horrivelmente, sem saber porquê. Então, hoje, já desde muito, chegando à fase de aparelho racional, a fase de todos conhecerem o que são e o porquê assim são, e passando para a fase que já chegou há muito, que é a fase de aparelho racional, e deixando a outra fase, que é a de animal racional, e na fase de aparelho racional, em contato, aparelhados com o seu mundo de origem, o mundo racional, por serem aparelhos elétricos e magnéticos, por serem aparelhos em matéria fluídica, elétrica e magnética, feitos por esse conjunto que é o mundo fluídico, elétrico e magnético. Então, por serem aparelhos, por serem máquinas, essas máquinas tinham que ser lapidadas até chegar no seu lugar verdadeiro, com a lapidação feita pelo sofrimento, todos sofrendo para serem lapidados por meio do sofrimento, porque o bicho, para tudo aprender, é com grande sacrifício e grande esforço. Então, onde existe o esforço e o sacrifício, existe o sofrimento. Então, no sofrimento, a lapidação do bicho, a lapidação do animal, para chegar à fase de aparelho racional, de estarem todos em condições, por meio da lapidação que já passaram, e poderem receber a fase de aparelho racional, e passarem de animal racional para a fase de aparelho racional, como de fato são, aparelhos racionais, por serem de origem racional, e por isso eram animais racionais. E hoje são aparelhos racionais,
por terem conhecimento do porquê que assim são, do porquê que ficaram assim, do porquê que assim estavam e do porquê se originaram assim, de onde vieram, para onde vão e como vão. Então agora encontraram-se com o seu verdadeiro lugar, com o seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, a verdadeira habitação do animal racional, o mundo racional, a planície racional, onde estavam lá com os demais racionais puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, com o seu progresso de pureza, com o seu progresso lindo de pureza. E agora, todos voltando ao seu verdadeiro mundo de origem, todos de volta pelo conhecimento de si mesmos, pelo conhecimento do que esse mundo, do que foi esse mundo, do que já foram todos e do que são todos, do porquê desse mundo assim ser e porquê todos assim são. E para que a pessoa alcance o mais depressa a mudança de animal racional para a fase que aí está, a fase de aparelho racional, para que alcance o mais depressa possível, persistência na leitura, ler e reler para entender cada vez melhor, para compreender cada vez melhor, para daí o desenvolvimento racional da pessoa, para depois de desenvolvida racionalmente, passar para a fase que está vigorando no mundo há muito, a fase de aparelho racional. Então, a pessoa dentro desta fase, aparelhado, passa a se entender e se comunicar com o seu verdadeiro mundo de origem, porque é um aparelho desenvolvido racionalmente pelo conhecimento racional. Então, adquirindo de imediato a vidência racional e vendo o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, com seus irmãos e com seu progresso de pureza. Daí de baixo, aí de cima da terra, vendo lá em cima o mundo racional, pela vidência racional, adquirida pelo desenvolvimento racional, pela persistência da leitura racional, do conhecimento da imunização racional. O ponto mais culminante do aparelho racional, dessa máquina que desconheciam o porquê dela assim ser. Viviam aí, nesse mundo, desconhecidos por completo do seu ser. Não sabiam o porquê que assim eram. Não sabiam o porquê que eram assim como são. Estavam vivendo completamente como um outro bicho qualquer, como um outro animal qualquer, que desconhece o porquê ele assim é. Assim se dava com o ser humano. Estavam desconhecidos do porquê que assim eram. Não sabiam que eram assim. Não sabiam por que eram assim. Vivendo igualmente a outro animal qualquer, que vive sem saber por que vive. Vivendo de sonhos imaginários. Uma infinidade de sonhos imaginários. E desconhecidos completamente de sua formação, do essencial. O essencial era saber o que agora estão sabendo, era conhecer o que agora estão conhecendo, saber de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão, por que vão, e o porquê do seu ser assim ser nessas condições de imperfeitos, cheios de defeitos, sem saberem porquê. E hoje, todos sabendo, todos conhecendo e sentindo-se todos felicíssimos para o resto da vida, por ter a definição do seu ser esclarecida e a definição do mundo e sua criação. E assim, vejam quanta luta em vão na categoria de animal racional, quantas lutas sem resultado, porque iam, por não saberem, por nada de certo conhecerem, iam sempre de mal a pior, como assim vinham todos, sem saber o que fazer para conhecer o porquê do seu ser, o porquê de sua origem, o porquê de sua formação, e ficavam com uma infinidade de prelúdios imaginários, de absurdos imaginários, e a multiplicação dos mesmos,
e nunca puderam chegar à conclusão real do porquê que eram animais racionais ou animal racional. E hoje, tão naturalmente, chegando ao conhecimento de todos, o porquê dessa vida misteriosa e, por isso, angustiosa. Todos angustiados, vivendo no ar, sem saber o porquê que estavam vivendo nessa vida, desse jeito, embaraçosa, cheia de enigmas e mistérios. E o prato do dia era agonia, noite e dia, todos agonizando, todos sonhando, todos cheios de imaginações, cheios de imagens, cheios de bobagens. O bicho é bobo, o animal é bobo, bobo sim, por ser inconsciente. E assim, hoje, todos chegando em seu lugar verdadeiro, por meio do conhecimento racional, o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, trazido na Terra para todos pelo racional superior. O racional superior, aqui, noite e dia e noite, fazendo por todos para chegarem de volta o mais depressa possível ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E assim, hoje, a luz racional iluminando todos os habitantes desse encanto pavoroso, para libertar todos do jugo da deformação material, do jugo dessa lama infernal, do jugo da categoria de animal racional, libertando todos por meio do verdadeiro conhecimento racional, para que todos voltem o mais depressa possível para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a verdadeira casa do animal racional. E assim, agora, todos racionalmente vivendo, porque está aí a luz racional, e todos procurando o mais depressa possível passarem para a fase mais brilhante da vida da matéria, a fase de aparelho racional. E assim, com persistência na leitura, lendo e relendo, alcançarão, num insignificante espaço de tempo, a passagem de animal racional para aparelho racional, e de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Agora, vejam o quanto perderam tempo com as coisas do elétrico e magnético. Vejam que tempo perdido no elétrico e magnético, com a fúria da ilusão, das ilusões da vida da matéria. Tempo perdido, sim, porque morrem e fica tudo aí. O que adiantou tanta luta, tanta guerra, para no fim acabar tudo em nada? A luta do nada pelo nada, terminando em nada. Então, diz assim: lutas perdidas, tempo perdido, tempo sem proveito, ilusão e nada mais, ilusão, fantasia e nada mais. E ainda mais diz: a vida é uma fantasia, e cada qual se fantasiando do modo e da forma que bem lhe parece. E assim, todos iludidos por tudo, todos iludidos uns com os outros. Então, quem vive iludido, quem vive de ilusões, sabe realmente o que está fazendo? Não. Vive sem saber por que vive, e por assim viver, vive inconscientemente. Quem vive iludido, quem vive de ilusões, vive certo? Não. Completamente errado, porque sofre as consequências das ilusões, sofre as consequências das fantasias, e não tendo mais nada que dizer, porque o inconsciente é um iludido, é um perdido. Então diz: a vida é de ilusões. Vivemos iludidos porque não sabemos o porquê vivemos assim, desta maneira. Então, multiplicando as ilusões a título de melhoria e vendo os fracassos, que é a multiplicação do sofrimento, e dizendo: nós somos sofredores e não sabemos o porquê que somos assim.
Somos assim, desta forma, mas não sabemos o porquê nos originamos assim. Então, vamos vivendo aqui nesta terra como verdadeiros perdidos. Perdidos sim, porque não sabíamos de onde viemos, nem muito menos como viemos, nem para onde vamos, nem muito menos sabemos como vamos, quando é que vamos e quando será este dia de realidade. Ignoramos tudo. Somos umas fruteiras que estamos aqui multiplicando, em multiplicação de frutas iguais a nós, sem sabermos o porquê somos assim. Fruteiras, multiplicadoras de frutas e de frutos. Então, angustiados, por de verdade coisa alguma saber. Então, dizendo, vamos nos alimentando com as ilusões e sofrendo as consequências dessa brutalidade, iludidos com a matéria como outro animal qualquer que não sabe o porquê disto. Sabemos que o irracional vive iludido com a matéria, porque não pode passar da condição de sua formação limitada. Mas nós, que somos animais racionais, vivemos em idênticas condições. E por isso o nosso progresso é um progresso materialista, um progresso de ilusões. Hoje está novo, está muito bem. Amanhã está velho, não serve mais. E vivemos iludidos com estes engambelos, para ir passando tudo e a vida se acabando. E mais um pouco exterminado, sem que ninguém nunca solucionasse este pedestal de angústias, vivendo a vida inteira, perguntando a si mesmo o porquê desta vida assim ser. A imaginação não tinha resposta, nem ninguém respondia. Então, vivendo muitas vezes desanimados, por quererem viver e não poderem viver. Não poderem viver devido terem que desaparecer um dia sem esperar. E assim, agonizando e sempre perseguidos pela morte e sempre lutando para vencer. E de um momento para outro vencidos sem querer, porque o desejo de muitos, ou o desejo de todos, é viver sempre. Ninguém quer morrer. Mas, por viverem iludidos com todas essas falsas realidades, porque tudo é ilusão, e um iludido é um perdido que não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer. Porque não sabe por que está vivendo. Vive sem saber o porquê está vivendo. Vive sem saber o porquê que tem vida. Vive sem saber o porquê da origem dessa vida ser assim. Vivendo igualmente ao irracional, que não sabe o porquê que vive, que não sabe de onde veio nem para onde vai. E assim, com essa vida fraudulenta e criminosa. Por serem criminosos, é que são sofredores, como sabem. Por serem criminosos, é que morrem sem quererem morrer. Então, se trata essa deformação de uma deformação criminosa. E por ser uma deformação criminosa, é que tudo se acaba. Que o crime que fizeram, já sabem muito bem que foi de entrar na parte que não estava pronta para entrar em progresso, e começaram a progredir por conta própria. Está aí o crime, e daí chegaram a essas consequências de ficarem perdidos, como aí estão, como aí estavam, sem saber de onde vieram e sem saber para onde vão. Então, se trata de uma deformação criminosa. Tudo é deformado, está fora do seu natural. Eis a razão de serem sofredores como sofrem. E hoje, todos sabendo o porquê dessa condenação, e vendo e sabendo o que fizeram para assim ficarem perdidos, desconhecidos da sua origem e desconhecidos da origem de tudo, e do porquê da origem. Se não conheciam a origem, muito menos a vida. Vivendo porque têm vida, mas, muitas vezes, vivendo tristes, acabrunhados, envergonhados,
de não saber o porquê que estão vivendo em cima dessa terra, assim desse jeito, muitas vezes tristes, angustiados, pensando uma infinidade de coisas, aborrecidos, chocados, humilhados, se sentindo ridicularizados, por viverem igualmente ao irracional, que não sabe o porquê que vive em cima dessa terra. Então, muitos tinham até vergonha de viver, tinham até vergonha de si mesmos, muitos tinham até nojo de si mesmos, de ser um ser incompleto, por nada saber do seu ser, por nada saber de sua origem, por nada saber do porquê do seu ser. Então, muitos ficavam preocupadíssimos e desanimados. Por ser um ser intolerante, não tolerava ser assim como é, imperfeito, cheio de defeitos, de matéria podre e misteriosa. De onde nós surgimos? Ah, isto é um mistério. De onde nós viemos? Ah, isto é um mistério. Para onde nós vamos? Ah, isto é um mistério. Ninguém nunca pôde desvendar o porquê que nós estamos vivendo em cima desta terra. Ah, isto é um mistério. E o porquê deste mundo ser assim? Ah, isto é um mistério. Tudo era mistério. Então, muitos tinham vergonha de viver, dizendo o seguinte: eu me envergonho de viver neste mundo, porque não sei por que aqui estou vivendo. Vivo sem saber por que vivo. Então, eu tenho vergonha de viver assim, porque queria saber o porquê que estou vivendo assim deste jeito. Eu queria saber de onde eu vim, e não sei. Para onde eu vou, não sei. Então, muitos agonizando diziam: tanta gente no mundo e tanto saber aparente, porque o principal ninguém sabe dizer. Ninguém sabe o porquê que nós somos feitos assim. Dizem que nós somos animais racionais, mas racionais por quê? Onde está a nossa origem? Onde está o nosso ponto de partida? Ninguém sabia dizer coisa alguma. Então, dizia outro: nós somos uns bichos, como outro qualquer, porque os bichos não sabem por que vivem em cima desta terra. Nós também não sabemos. Estamos igualmente aos bichos, e somos mesmo bichos. Somos gerados pelo bicho, por bicho, e vivemos como bicho, sem saber o porquê que somos bicho, sem saber o porquê desta bicheira, porque a terra é, como se vê, uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todas as formas. Então, nascemos desta bicheira. Nós não sabemos o porquê, nem como nascemos. E o porquê que nascemos, ninguém sabe. Tudo é mistério, tudo é imaginário. Estamos bem fritos deste jeito, porque nascemos aqui, sofrendo a vida inteira. Tudo para se conseguir é com muito esforço, muito sacrifício, muita luta, muito trabalho, muita guerra, guerreando para vencer. Vencer o quê? Vencer o quê? Se somos vencidos pelo sofrimento e pela morte, o que é que viemos fazer aqui em cima desta terra, assim deste jeito? Assim desta maneira, horrivelmente? Vivemos aqui de ilusões, tendo as ilusões como realidade, tendo as ilusões como se fosse verdade. E viemos aqui traídos, vivendo em um mundo sem saber o porquê deste mundo e o porquê da nossa vida assim ser. Então, que vida é essa? Assim, muitos desanimados de viver, angustiados, nervosos, envergonhados de viver, assim humilhados por nada de certo saber. Lutamos enquanto temos juventude. Vem a velhice, vem a doença, ficamos impossibilitados de lutar, vencidos pela velhice, vencidos pelas doenças, vencidos pelo cansaço da vida, vencidos pela idade. E ninguém sabia responder, como ninguém nunca soube responder,
o porquê de tudo isto, o porquê que assim sou, ninguém nunca soube responder. E assim, vivendo monstruosamente desta maneira e dizendo: estamos ridicularizados de sermos assim, sem saber o porquê deste ridículo. Sabemos muito, aparentemente. Verdadeiramente, não sabemos nada. A vida sempre envolvida nesses mistérios todos, que as ilusões fazem com que nós fiquemos julgando aquilo que não somos, por viver que nem uns idiotas. Um iludido é um idiota, vivendo sem saber por que está vivendo, um idiota. E assim, com essa vida esfarrapada dessa maneira, com essa vida do nada, e se julgando por viver iludido, tudo ser, todos envaidecidos com as ilusões, vaidosos, presunçosos, orgulhosos, enfim, uma infinidade de defeitos, que se parar um pouquinho para pensar, fica mesmo desanimado, envergonhado. E esta sempre foi a vida do encanto, que nunca puderam dar solução satisfatória alguma nesta matemática, sempre dentro deste fogo ou desta fogueira, que é o elétrico e magnético, sem saber o porquê, sonhando a vida inteira. Quem vive iludido, quem vive de ilusões, vive sonhando de olhos abertos, pesadelos de olhos abertos. Enfim, que vida! Que triste vida viver assim! Que agonia viver assim, na categoria de animal racional, sem saber porquê! Que paixão viver nessa condição de não saber por que vive! Viver por ver os demais viverem nesse prelúdio de ilusões, nesse conteúdo acanhador. Muitos vivendo tão iludidamente e se julgando um grande baluarte das ilusões, um grande baluarte das artes ilusionistas, vivendo assim esquisitamente e pensando ser tão grande. Em quê? Tão grande astro de ilusões, de fantasias, de sonhador, vivendo de sonhos, de ilusões. E assim, hoje, todos sabendo o porquê que ficaram assim, cercados de mistérios dentro de um mundo misterioso. Hoje todos felicíssimos por saberem o porquê ficaram aí, dentro desse buraco, cercados e tampados de mistérios, fazendo mistérios de tudo e sem poder dar solução ou sem poder solucioná-los. E assim, dentro desse buraco, tampados pelo sol, pela lua, pelas estradas e pelos demais seres, não sabendo o porquê dessa campa de fogo. Não sabiam, e hoje, tudo isto destampado, tudo isto desvendado, e o porquê, e a solução e as soluções do porquê de tudo isto. Hoje, mais felizes do que nunca, por conhecerem e saberem o porquê desse mundo abrasador, desse mundo de brasas. A brasa maior é o sol.